Boa noite! Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais um aulão aqui da Assessoria VIP. Hoje um aulão especial em comemoração ao nosso aniversário, que foi aí no último domingo. A Assessoria VIP fez 5 anos de existência. E meu nome é Ingrid, eu sou líder de marketing aqui na Assessoria VIP. Me avisem se vocês estão ouvindo bem o meu áudio, por favor. Não sei se foi o fone aqui. Acho que foi que houve um barulho aqui. Ah, maravilha. Obrigada, pessoal. E aí, tô vendo? Hoje, os nossos convidados, eles não poderiam ser mais do que especiais, né, gente? Os próprios fundadores da Assessoria VIP vão trazer aqui um conteúdo muito rico pra gente. A Mabel e Maicon já estão aí. Boa noite, pessoal. Boa Tudo bem? noite! Boa noite para todo mundo. Boa Tudo bem com noite, vocês? galera. Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Muito Tema dos animada bons por hoje, aqui. hein? Oi? Sim? Tema dos bons. Esse tema rende assunto, rende dúvida. Quero saber de vocês aí que estão aqui participando desse aulão, como que está a organização financeira aí dentro da sua empresa de assessoria e cerimonial, assim, de 0 a 10. 0, terrível, desastre, e 10 está perfeita. Top, nada para melhorar. Me conta, capenga. A Amanda falou que tá capenga. E aí, como que tá o de vocês? A Cris falou que tá nota 4. Boa noite, Gê. A Fê falou que tá 5. A Ju falou que tá 5 também. A Nêmica, a Lê falou que tá 7. Com certeza, Zilma, sempre dá, a gente consegue melhorar alguma coisa, né? Muito bem. A Zilma já tá 9. Conta da filha. Ah, a Val tá na conta da filha. Então, vê se eu lembro, que quando eu ver a Almanda, é a Val, beleza. Vou guardar aqui. Michael falou que sabe organizar, só falta entrar o dinheiro. Aí é tema para outro aulão esse não é de minha filha é economista. Ah, que legal! Então, por isso ela deve te colocar na linha ali, né, Zilma? Deve ficar no pé para ficar tudo organizado na empresa. Ah, que legal, gente. Bom, tem gente que está aí na zona crítica, tem gente que está no meio, né? No meio aí, nota 5, mas a ideia aqui hoje é a gente falar sobre a importância da organização financeira e trazer estratégias para que vocês possam aplicar na empresa de vocês e melhorar essa área que é tão, tão importante aí, essencial dentro de uma empresa, essencial para a existência da empresa, né? Como que a gente roda sem dinheiro? Não rola. Então, sem a organização desse dinheiro. Então, o Maicon e a Amabile prepararam um conteúdo incrível aqui para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero saber. Eu sei que a maioria aqui provavelmente já é VIP Lover, né? Então, tem alguém aqui que ainda não é? Fala aí no chat para a gente saber, para a gente conhecer. Se alguém ainda não é. Porque a gente tem algumas surpresas que estão rolando em comemoração ao nosso aniversário. A Bela não está conseguindo ouvir. Deixa eu escrever aqui que precisa ativar o áudio. Ao entrar no Zoom. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Só a Gabi falou aí que não. Cris, essa plataforma é muito top, também acho. Muito obrigada. Bom, ninguém se manifestou aqui ainda, mas eu vou falar então dos benefícios que estão rolando aí de aniversário para quem já é VIP Lover. Vocês já viram? Vocês deram uma olhada, a gente mandou e-mail, a gente colocou nas notificações da plataforma, a gente postou stories. Só faltou sinal de fumaça para vocês saberem aí dos presentes que a gente preparou para vocês. Então, a gente tem vários presentes. Se você não sabe ainda, depois manda lá no nosso direct que a gente te manda detalhadinho. Tem vinho, tem chocolate, tem muita coisa boa aí, vários descontos que a gente conseguiu bem bacanas para vocês. E a gente está com uma promoção para quem ainda não é VIP Lover, mas quem é VIP Lover nessa semana que indicar ali o seu cupom da indicação VIP, vai ter a remuneração, né, a recompensa bem maior do que é normalmente. Normalmente é R$ 20 por cadastro validado e R$ 50 por assinatura feita. Essa semana a gente está dando R$ 30 por cadastro validado e 70 por assinatura feita. Então, assim, está compensando muito fazer com que seus colegas que ainda não são VIP Lovers
se cadastrem essa semana com o seu cupom de indicação. Imagina, até R$ 100 de recompensa ali para isentar a mensalidade. Eita, presentão bom. A Cris, fiquei apaixonada, virei... Muito bem-vinda, Cris, que legal, muito bem-vinda. Feliz de saber, muito bem. Bom, as surpresas de aniversário ainda não acabaram, tá? Vai ter uma hoje ainda, daqui a pouco, lá no nosso Instagram, mais tarde, depois do aulão. Fiquem de olho, tá? Mas vamos lá então agora, gente. Vamos para o que interessa. Todo mundo aqui ansioso para saber como que dá para melhorar a organização financeira da minha empresa. Será que tem solução? Será que vai ser fácil? Vamos descobrir tudo aqui hoje à noite. Desejo um ótimo aulão aí para todo mundo. Quem puder ligar a câmera para a gente interagir, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas pelo chat, tá bom? Que a ideia é a gente estar aqui no Zoom para ficar bem pertinho mesmo. E é claro, gente, não esquece de fazer aqueles stories usando o nosso filtro. Hoje é dia de aulão, que a gente quer ver, a gente quer repostar e depois a gente faz aquele vídeo no final, tá bom? E a gente quer fazer um reforço. Opa! Então agora, Mabel e Maicon é com vocês. Um excelente aulão para todo mundo. Muito obrigada, Ingrid. Boa noite a todos. Que maravilha poder vir aqui fazer um aulão tão especial para vocês. A gente já tem uma bagagem aí de aulões tão bacana, com uma entrega de conteúdo tão rico, e eu espero que o nosso seja uma entrega tão significativa quanto todos os outros que a gente oferece aí para vocês, principalmente por ser um tema que normalmente dá aquela apertadinha no calo. Então, é um tema que a gente, nesse tempo, aí, nesses 5 anos de mercado, percebe o quanto os assessores vão deixando essa frente de lado, e é aquilo que eu sempre brinco aqui na assessoria VIP. O financeiro, ele é o coração da empresa. Então, gente, jamais dá para deixar de lado esse ponto que é tão importante. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Faço das palavras da Mabel as minhas. E sem enrolação, vamos para a prática. Bora. Exatamente. Até já dando um panorama aí para vocês, a ideia, por ser um tema que normalmente ele acaba sendo muito complexo, a ideia é a gente trazer ele de uma forma bem simplificada e bem direta mesmo, para que vocês possam entender tudo aquilo que a gente passar e não só isso. Amanhã já poder aplicar todos os detalhes que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, vou compartilhar minha tela para a gente dar início. Trouxe aqui uma apresentação para a gente conseguir ir acompanhando melhor aí todos os detalhes. Deixa eu só arrumar aqui, porque no Zoom o meu compartilhamento ele fica com as coisas em volta. Deixa eu botar onde ele não atrapalhe. Não tem jeito, né? Vai, ajuda. Quem sabe faz ao vivo, tá aqui ajudando. Ele não sai. Tá bom, não vai atrapalhar. Bom, não vai atrapalhar, só vai ficar um pouquinho feio aí, porque vai ter esses dois detalhes em cima da tela, mas vai dar para acompanhar e é o que importa. Então, vamos lá, gente. Dando início aqui, a importância da organização financeira. Para começar, quero trazer para vocês aí quem somos nós, né? Porque apesar de que grande maioria, se não todos aqui, são VIP Lover, acredito muito que já saibam quem é a Mabel e quem é Maicon, mas para quem ainda talvez não saiba, Maicon, fala um pouquinho aí de você para a galera. Bom, pessoal, todo mundo sabe, me chamo Maicon, né? Eu sou apaixonado por tecnologia, por empreendedorismo, por mercado financeiro, e desde novo comecei com 13 anos na área da tecnologia. E comecei com 13 anos aí na área da tecnologia e desde então se tornou a minha maior paixão, né? Quando eu tinha 18 anos, eu já empreendia em outra empresa, né? Fiquei 4 anos nessa empresa, vendi essa empresa e abrimos aí a assessoria VIP junto com a Mabel, né? E essa é um pouquinho aí da minha trajetória. Exato. Bom, e eu só trazendo um pouquinho até do que já está ali, sou formada em Direito. Quando começou o meu envolvimento aí com a assessoria VIP, eu estava no início da faculdade, ali nos primeiros anos. Queria muito ser delegada, mas me apaixonei absurdamente pelo mundo do empreendedorismo.
principalmente por esse mercado que a gente está envolvido, que é o mercado de eventos, por estar atendendo um público que a gente realmente vê diariamente que o nosso propósito está sendo entregue, que o nosso objetivo está sendo cumprido diante do que a gente oferece aí para os assessores. Então, ver essa satisfação nos assessores da entrega que a gente fez meu olho brilhar cada vez mais, e entrei aí nesse mundo, e agora é só sucesso e só cada vez mais entrega aí para esses assessores cerimonialistas que a gente ama tanto. E aqui, então, dando início ao conteúdo de fato, a gente vai trazer para vocês o passo a passo para a organização financeira. Então, aqui, logo de início, a gente tem alguns pontos. Então, como é que vai ser, como é que a gente vai conduzir, né? Então, a gente vai trazer alguns pontos que são extremamente relevantes de a gente citar dos passos que realmente são importantes ali dentro da organização financeira. E, a partir disso, eu vou detalhando um pouco mais eles. Aqui no compartilhamento de tela que eu estou fazendo com vocês, ele tem um pouco dos detalhes, mas, obviamente, eu vou me aprofundar em cada um, e aí vocês também fiquem super à vontade para ir esclarecendo quaisquer dúvidas e coisas nesse sentido. Então, meu Deus, parou de compartilhar. Peraí, que quem entende aqui tá com a mão na massa. Deu certo? Eu faço aqui agora. Boa, você passa aí, então. Então, pode ir aí para a próxima tela. Então, vamos lá, gente. Para começar, primeiro ponto, separar as finanças pessoais e da empresa. Um ponto muito importante a ser citado, porque durante todo esse tempo aí que a gente está no mercado, uma das coisas que a gente mais escuta são assessores e cerimonialistas com suas contas misturadas. Entra o dinheiro do cliente, sai o dinheiro para pagar as contas de casa, sai o dinheiro para pagar as contas do escritório, e aí fica aquela bola de neve. Então, assim, primeiro de tudo, separem as suas contas pessoais e da empresa. É o primeiro passo para ter uma boa organização financeira dentro da empresa de vocês. E aí, obviamente, para isso, o primeiro ponto para que vocês concretizem essa separação de contas é a abertura de um CNPJ. Até vou pedir aqui que vocês mandem no chat, se vocês quiserem aí ter esse tipo de transparência, quem aqui tem um CNPJ aberto, tem uma empresa formalizada? Porque a gente percebe muito o quanto o mercado de eventos como um todo não tem essa formalização. E isso é extremamente importante. É muito importante que vocês se vejam como uma empresa. E para que isso, de fato, se concretize, vocês precisam, sim, formalizar o negócio de vocês. E o formato de vocês formalizarem é o quê? Abrindo o CNPJ. Então, assim, claro que temos várias categorias de empresa, mas, assim, de primeiro ponto, abre uma MEI, algo muito simples, muito rápido de ser aberto. Inclusive, vou deixar aqui, porque às vezes fica, poxa, não sei como abrir. Hoje eu vou pegar vocês. Michael, manda ali para eles no chat o link de abertura do MEI. Gente, é algo muito rápido. Vocês conseguem fazer a abertura, logo em seguida já abre o CNPJ e, a partir disso, vocês começam a profissionalizar o negócio de vocês. A única coisa que vocês vão ter de responsabilidade, basicamente, dentro dessa parte do MEI, é o pagamento de uma guia mensal que ele gera, com um valor completamente acessível, algo em torno de R$70, R$80. Então, é o preço que vocês vão pagar para ter a empresa de vocês de fato formalizada. E por que eu trouxe esse ponto como um primeiro passo? Porque o nosso segundo passo é a abertura de uma conta bancária jurídica. E para isso, é necessário que você tenha, claro, o seu CNPJ. Então, abrimos o CNPJ, vamos abrir a conta bancária jurídica, hein, gente? E aí, dentro disso, a gente começa a separar conta pessoal, conta da empresa, e a gente começa a caminhar para uma boa organização. E aí, dentro dessa parte de conta bancária jurídica, a gente tem imensas possibilidades de banco, mas uma dica que eu dou para vocês, claro, são bancos digitais, algo completamente prático. Vou deixar aqui também, o Michael vai mandar para vocês no chat, o link do Banco Inter.
É uma opção que eu dou, é uma dica que eu dou, porque eu já usei aqui na assessoria VIP, algo muito prático, nunca tive problema, super fácil de abrir, super fácil de ir manuseando. Então, a gente tem duas possibilidades dentro do Banco Inter, tanto a abertura de conta para MEI, quanto a abertura para as demais categorias, caso tenha alguém aqui que se enquadre numa categoria maior do que MEI. Então, façam isso. Para quem ainda não tem CNPJ, abra seu CNPJ e, em consequência, abra também a sua conta bancária para começar a fazer essa separação. Quer contar um pouquinho aí para eles ou contribuir um pouquinho mais aqui, Michael? Vou contribuir, sim. Vi aqui no chat que tem bastante gente que já possui CNPJ, parabéns. E algumas pessoas que possuem CNPJ, mas que ainda não têm uma conta bancária PJ, né? E a importância de você fazer isso é que você acaba separando realmente você da sua empresa, né? A sua empresa, ela é um ser que ela precisa ter os seus fluxos, né? Suas entradas, suas saídas, diferente de você, né? Então, a gente vê muitos assessores cometendo esse erro de juntando tudo num bolo só e acaba que toda a receita vira o seu salário, né? Que é algo que a gente vai comentar no próximo passo. Mas, só uma curiosidade para vocês, está em tramitação uma lei que vai aumentar o limite de R$81 mil anual para R$130 mil anual no MEI, né? Então, para as pessoas aí que já faturam ali próximo dos 80 no ano, saibam que está vindo uma boa notícia aí para esse ano. Se tudo der certo, esse limite vai ser aumentado e a gente vai estar notificando todos vocês também, porque a gente sabe que é importante. E, além disso, né, com a opção de mais 2 funcionários, né? Hoje mesmo você pode ter um funcionário, com essa nova lei você vai poder ter 2 funcionários, né? Então, também é algo interessante aí de vocês saberem, né? Boa! E agora, então, aqui, falando um pouquinho sobre o nosso próximo ponto, que é a definição de Prolabore. Então, Prolabore nada mais é um nome chique aí que inventaram para os sócios da empresa, né? Para os donos das empresas. Então, é muito importante essa definição de Prolabore, porque o dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro da empresa, o seu dinheiro é o seu dinheiro. Então, defina o seu Prolabore, tire o que é o seu Prolabore, é de direito por conta de, né, todo o esforço que vocês têm, mas um ponto é muito importante de falar também que, na definição desse Prolabore, não raspe o tacho, gente, pelo amor de Deus. Porque não adianta simplesmente falar que, beleza, todo o lucro da empresa é o meu Prolabore, porque não é. Então, não tem como deixar a empresa sem um fluxo. Não leve embora todo o lucro da empresa. Então, faça essa definição de Prolabore. Claro que, assim, é algo que vai variar muito de quanto cada um fatura, de quanto cada um tem de lucro, de quais são os seus custos pessoais, mas é bom entrar num consenso do que você tem de lucro na empresa, do que é possível definir de Prolabore e, ainda assim, ficar um dinheiro para a empresa. Um ponto importante é que não tem nada que determine um valor específico. Prolabore para cerimonialista tem que ser tantos mil. Não existe isso. Só que existe a regra de que, principalmente no caso de empresas que são de fato formalizadas, né? A regra é que não pode ser inferior ao salário mínimo vigente naquele momento. Então, essa é a única regrinha que existe. Mas, no geral, você consegue definir o Prolabore no valor que faça sentido para você e que caiba dentro do orçamento da sua empresa. Maravilha. Foi perguntado, né, qual que é o percentual que a gente sugere. É muito difícil a gente falar um percentual porque cada um tem uma realidade diferente. Tem assessores que o lucro que a empresa dá, de fato, ela precisa tirar para poder se manter, para poder sobreviver, para poder viver. Só um comentário sobre isso, super concordo, mas um ponto até se vocês forem pesquisar na internet e afins, vocês vão encontrar uma dica de que o Prolabore ele é bacana que seja definido de 10% a 12% dentro do faturamento da empresa. Só que
Por exemplo, a gente pegou uma média de faturamento da base de clientes que nós temos e a gente está falando de uma média de faturamento de 8 mil. Gente, vocês não vivem com R$ 800, ninguém vive, na verdade. Então, assim, por isso que eu falei até que não adianta falar uma porcentagem ou algo específico, porque o mercado de eventos acaba sendo um nicho muito diferente de outros tipos de empresa. Exatamente. Né? O que eu gosto sempre de sugerir é que, se você puder, segure o máximo possível no começo da sua empresa. Né? Então, eu vou até abrir aqui para vocês. Eu e a Mabel, nós ficamos 3 anos sem tirar R$ 1 da empresa, né? Juntando dinheiro, reinvestindo na empresa, reinvestindo, né? E não foi à toa que, com o dinheiro que a gente conseguiu guardar ali na empresa, a gente conseguiu comprar 2 concorrentes e se tornar líder de mercado, né? Então, eu gosto sempre de dizer que tem muita empresa que nasce, cresce pelo dinheiro, mas também morre por ele, por não saber fazer uma boa gestão. Então, se você puder, no começo, pelo menos, tente fazer um caixa mínimo, que é algo que a gente vai falar ali na frente e vocês vão entender. Depois que você fizer esse caixa mínimo, beleza, aí você consegue colocar um prolabore um pouco maior para você, que você consiga pagar suas contas e ainda consiga ter um dinheiro para que você possa, enfim, desfrutar da vida, né? Exato. Bom, é isso. Então vamos para o próximo ponto, que é o acompanhamento do fluxo de caixa. Então, primeiro a gente tem aqui a parte de entradas e saídas. Gente, é muito importante que vocês tenham total clareza sobre todas as movimentações da empresa, para manter a saúde financeira do negócio de vocês. Porque a partir do momento que simplesmente sai, simplesmente entra e vocês não têm o controle disso, vocês nunca sabem como está a saúde financeira da empresa de vocês. Se está dando lucro, se não está, se no mês que vem vai ter dinheiro suficiente, se não vai. Então, até mesmo porque vocês acabam tendo um giro, eu acredito que muito variável, principalmente de receitas, né? Por conta de fecha mais eventos, fecha menos eventos, sazonalidade. Então, é muito importante que vocês façam o acompanhamento de todas essas movimentações, do que entra e do que sai. Em segundo ponto, dentro ainda dessa parte de entradas e saídas, é também extremamente importante que, além de acompanhar, vocês definam a rotina de acompanhamento. Então, de que forma vocês vão fazer? Vocês vão fazer diária? Todo dia no final do dia? Todo dia no início do dia? Vocês vão fazer semanal, quinzenal, mensal? Assim, claro que o perfeito, o melhor dos mundos, é fazer diário, porque o diário ele minimiza qualquer erro. Mas se para vocês diário não dá, poxa, muito corrido, encaixa o que faz mais sentido, um semanal, um quinzenal ou até mesmo um mensal. Mas pelo menos se obrigue, bote realmente como uma tarefa de que você precisa fazer aquilo. Perfeito, concordo plenamente. É importante que vocês marquem isso na agenda de vocês. Eu acredito, né, no começo da assessoria VIP, a gente fazia de forma ali semanal. Toda sexta-feira a gente parava, olhava para tudo que entrou e saiu durante a semana e colocava numa planilha Excel, né? Quem usa a gestão financeira da assessoria VIP pode colocar lá, mas se você não usa, não está familiarizado, prefere um Excel, sem problema nenhum, coloque no Excel. Mas é super importante isso, para que você também tenha uma previsibilidade do quanto que você pode ainda gastar no mês, do quanto você tem para receber no mês, e você, no final, saber qual foi o seu lucro daquele mês, né? Hoje, na assessoria VIP, a gente tem né, mais aí de 1.700 clientes, então a gente tem recebimentos todos os dias, todos os dias. Chegou no momento onde a gente teve que começar a fazer diariamente essa verificação. Para vocês que não tem esse fluxo de recebimento e de saída tão louco assim diário, não tem um volume tão grande, né? Cara, bota lá toda segunda-feira ou toda sexta-feira, marca na sua agenda, cria um compromisso na sua agenda, que isso vai fazer com que você não esqueça de ir lá e verificar tudo que entrou naquela semana, tudo que saiu, e você anota lá, né? Talvez nas primeiras vezes ali não vai fazer muito sentido, vai parecer um processo meio que besta, mas depois de 1 mês, 2 meses, vocês vão começar a ter histórico de tudo aquilo que vocês estão gastando, de tudo aquilo que vocês estão recebendo, e vocês de fato
vão saber se a empresa de vocês está crescendo ou não, né? Então, assim, parece uma tarefa muito simples, muito boba, mas ela é super importante e faz toda a diferença. Além de fazer isso na empresa, eu e a Mabel, a gente também faz isso na nossa vida pessoal. Toda sexta-feira é de lei. A gente para ali depois do trabalho, 7, 8 horas da noite, e atualiza o nosso financeiro pessoal também. A gente tem uma planilha ali. Então, mais um conselho, faça isso na vida pessoal de vocês também, vocês vão conseguir ter uma organização melhor da vida de vocês também. Boa. A Estela perguntou ali se o registro de fluxo de caixa tem na assessoria VIP. Tem sim, tá? A gente tem todo esse controle de entradas, de saídas, de transferências entre contas, além de que na parte de relatórios ele mostra todo o fluxo de caixa por categoria, tem todas as informações, tá bom, Estela? Se você quiser ver em mais detalhes tudo isso, pode mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp, direcionar para o suporte e talvez pedir uma ajuda nesse sentido de ter essa visão e você entender melhor como utilizar essa função, tá bom? Mas só complementando o que o Michael falou, em questão de você saber o quanto está sobrando, o quanto não está, se está fazendo sentido, para onde que está indo o dinheiro, é aquilo que eu sempre brinco, contra números não há argumentos. Então, gente, é realmente registrar e acompanhar, porque o que vocês estiverem vendo ali de resultado é o que está espelhando a realidade da empresa de vocês. Mas aqui, dentro dessa parte de fluxo de caixa, eu até quero me aprofundar um pouco mais, onde eu vou mostrar para vocês 5 passos rápidos para fazer o fluxo de caixa de vocês. Assim, pontos bem, bem básicos, mas que foi justamente o que eu falei no início. O objetivo não é que a gente venha com algo complexo para vocês saírem com a cabeça fritando e não executarem. Então, por isso que eu vou trazer realmente 5 passos rápidos para vocês já saírem fazendo isso amanhã. Então, aqui, como primeiro passo, a gente tem a definição de quais são os custos fixos e variáveis. É muito importante vocês terem clareza sobre quais são os custos fixos, aqueles que vocês precisam considerar todos os meses, porque todos os meses eles vão estar batendo na porta, o boleto vai estar chegando, e também listar os variáveis e planejar quando que você vai ter que pagar esses variáveis. Então, por exemplo, vou usar o exemplo de variável da parte de algum anúncio de marketing. Poxa, não tenho frequência em anúncio de marketing, mas esse mês eu vou investir tanto. Daqui a 3 meses eu vou investir mais tanto. Então, ele é um custo variável, você não tem ele todo mês. Cursos, né? Cursos, exato, cursos que a gente tem presencial, teve VIP Day, então, ó, quem foi no VIP Day é um custo variável. Então, assim, são custos que não estão presentes todos os meses. Além de que, normalmente, tendem a ser aqueles custos que você consegue cortar se necessário. Diferente dos custos fixos, que é a luz, é a internet, é o aluguel do escritório, é o transporte para poder estar em locomoção ali com as noivas, coisas nesse sentido. Então, defina. Peguem todos os custos de vocês e façam essa definição. Depois disso, a gente tem a forma que você vai registrar essas movimentações. Então, escolha. Aqui eu só coloquei esse ponto mesmo para que vocês saibam que é muito importante vocês separarem o que é despesa e o que é recebimento. Então, por exemplo, ali na assessoria VIP, a gente tem as 2 abas separadas. É muito importante ter isso visivelmente separado. Então, se de repente você for fazer por planilha, separe por cor diferente, separe em outra aba, faz alguma coisa nesse sentido, para que realmente você possa olhar com clareza e saber o que é recebimento e o que é despesa. Em terceiro ponto, nós temos a parte de nomear, ou melhor, categorizar entradas e saídas. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Michael? Claro. A categorização dessas entradas e saídas ela é importante porque você vai ter uma noção do seu bolo ali, né, da sua pizza, quantos por cento você está gastando, por exemplo, em aluguel, quantos por cento está gastando em marketing, em equipe, e aí com isso você vai vendo aonde de fato você pode mexer, aonde de fato você, por exemplo, eu estou gastando muito dinheiro com o escritório, né? Se eu pegar um escritório menor, e gastar menos, eu vou conseguir ter um lucro maior. Então, categorizar é muito importante que você sabe onde que está a sua maior dor, tanto nas despesas, quanto os seus maiores benefícios
nas receitas. Um exemplo de receita, tá? Vamos lá. Você adora, você odeia, vamos dizer assim, você odeia fazer assessoria do dia. Um exemplo, né? Aí, no ano, você fez, sei lá, 30 assessorias do dia e 15 assessorias completas. Aí chega no final do ano, você olha lá a sua pizza, né, de entradas e você vê que 50% da sua receita veio de assessoria do dia e 50% veio da assessoria completa. E aí você começa a se perguntar, tá, mas espera aí, eu trabalhei mais aonde? Na assessoria completa ou na assessoria do dia? Né? Opa, eu trabalhei muito menos na assessoria do dia e ela me deu o mesmo resultado financeiro da assessoria completa. Será que de fato eu tenho que odiar a assessoria do dia? Gente, é uma suposição. Não, ele não está defendendo a assessoria do dia. Só estou dando um exemplo. Né? Eu já ouvi de assessoras dizendo que adora fazer assessoria parcial. Por quê? Ela trabalha menos, ganha próximo de uma assessoria completa e consegue vender muito mais, né? Então, é importante você ter essa noção. Às vezes, aquilo que a gente odeia fazer, detesta fazer, pode ser o que está dando lucro, né? Mas, lógico, não estou defendendo a assessoria do dia, tá, gente? Eu só falei isso porque foi um exemplo que veio na minha cabeça. Mas podem ser outros serviços. Então, por isso que é importante categorizar. Né? Então, hoje aqui a gente categoriza da seguinte forma. Quem quer plano básico? Quem quer plano intermediário? Quem quer plano avançado? Né? O plano avançado é o mais caro, mas talvez a gente tenha mais assessores no plano intermediário. E o plano intermediário gere mais receita que o plano básico, mais receita que o plano avançado, mesmo o plano avançado sendo mais caro. Então, às vezes vale a pena focar no intermediário. Né? É um exemplo também, não estou falando que isso é verídico, né? Mas é exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Como vocês sugeririam a forma de pagamento para o cliente fechando contratos com 1 ano de antecedência? Nesse caso, Gabi, você quer saber se é melhor que o cliente pague no cartão, se ele pague parcelado no cartão, se ele pague à vista por Pix? Consegue só trazer um pouquinho mais de detalhes nessa pergunta para eu poder te responder daqui a pouquinho? Mas só concluindo sobre essa parte das categorias, alguns exemplos, né? Vocês podem trabalhar com categorias mais gerais, que abranjam mais coisas no sentido escritório. O escritório pode ser a parte de luz, de internet, de água, de condomínio. Temos a parte de colaboradores, que aí pode envolver várias coisas também, parte de transporte, que pode ser Uber, pode ser gasolina. Ou então, se vocês preferirem, eu, Amável, particularmente amo as coisas detalhadas. Então, eu gosto das categorias mais específicas, que é realmente especificando que aquilo é luz, que determinada coisa é internet, porque depois eu consigo olhar para tudo isso e eu sei que tudo aquilo engloba a categoria master, por exemplo, de escritório. Então, vocês conseguem caminhar no que fizer mais sentido, ou as categorias mais gerais ou essas mais específicas, mais detalhadas. E aí, depois de a gente fazer a categorização, a gente vai colocar, de fato, a mão na massa. Então, é onde você vai começar a registrar todas as movimentações, seguindo o período que você definiu, como eu já comentei ali antes. Se vai ser diário, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal. Então, comece a registrar. Foi o que o Michael falou, no começo pode parecer um pouco estranho, porque vai ter pouca informação, mas dali a 3, 4, 5 meses você vai olhar, você já vai ver, opa, aqui eu tenho um histórico, aqui eu tenho informações. E daqui a pouquinho a gente já vai ver que o importante é começar, porque depois de 1, de 2 anos, esse histórico ele vai ser muito importante para um bom planejamento. E aí depois, por último, a gente tem a avaliação dos resultados. Então, olhe para os seus números e entenda a dinâmica financeira da sua empresa. Entende se ela está recebendo mais, se ela está recebendo menos, se está tendo lucro, se não está, o que está precisando, se de repente, o que você precisa fazer, se de repente você precisa fazer gerar mais receita. Então, olha para tudo o que está acontecendo. E use também esses dados para você fazer projeções
Então, por exemplo, opa, tô vendo que nos últimos 3 meses está sobrando uma grana legal. Então, significa que daqui uns 6 meses eu posso, de repente, contratar uma assistente porque eu estou tendo muita demanda de evento e não estou dando conta sozinha. Então, isso me possibilita fazer boas projeções diante desse histórico que eu vou criando, né? Dessa análise que eu vou fazendo. E, além disso, também, essa análise de resultado é muito importante para vocês terem conhecimento sobre sazonalidades também. Então, para vocês conseguirem identificar que, poxa, o mês de janeiro, gente, eu não sei, tá? Eu só estou falando meses aleatórios, mas, poxa, o mês de janeiro tem menos fechamento, acontece menos evento, eu ganho menos. O mês de maio eu ganho mais, entra bem mais dinheiro do que o normal nos demais meses. Então, você consegue ir identificando. Porque, assim, se você não faz esse tipo de acompanhamento, se você não faz esse registro de movimentações, você não vai conseguir identificar que o mês de maio foi melhor do que o mês de janeiro. Então, é isso. Finalize, então, o fluxo de caixa de vocês avaliando os resultados, porque de nada adianta vocês registrarem e ficar lá para a planilha ou ficar lá para a plataforma. É necessário que vocês olhem para os números que vocês estão gerando. E aqui, como um próximo passo, nós temos a realização de um planejamento financeiro. Então, aqui até um ponto que eu vou deixar o Michael começar a falar um pouquinho, porque aqui na assessoria VIP, particularmente, por mais que eu seja do financeiro, é a frente que ele sempre gosta de pegar e ele mexe loucamente nas planilhas de orçamento que a gente tem. Então, é muito importante essa parte de realizar um planejamento financeiro. Por quê? É ali que vocês vão estabelecer o orçamento anual da empresa, os objetivos e as metas que vocês têm. Eu estou falando anual porque, assim, é o que a gente faz aqui e é o que funciona muito bem. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Façam esse tipo de orçamento, de planejamento anual. Claro que agora a gente já está, né, metade de 2023, dá para salvar ainda o segundo semestre desse ano, mas já saibam que para o próximo é possível de fazer aí para o ano todo. Bom, pessoal, essa parte do planejamento, né? A gente até o momento estava falando em registrar o que entra e o que sai, né? É o nosso fluxo de caixa. Agora, a gente precisa planejar como que vai ser o nosso ano. Então, vamos supor, você não tem um planejamento de orçamento para 2023. Beleza, vamos parar então essa semana e vamos trabalhar em cima disso para os próximos 6 meses. Para os próximos 6 meses, vocês vão ter... e aí pode ser numa planilha, tá? Inclusive, eu desenvolvi uma planilha para vocês fazerem isso. A gente vai mandar para vocês no final desse aulão aí, no máximo até amanhã, a gente manda para vocês essa planilha, onde nessa planilha eu já trago toda uma estrutura, vocês só precisam preencher dados financeiros, tá? Nessa planilha vocês vão colocar lá, ó, para os próximos 6 meses, em cada mês eu vou gastar ali R$2.000, por exemplo, em aluguel. Eu vou gastar R$100 em luz. Eu vou gastar R$1.000, R$1.500 numa assistente. E assim por diante. Você vai colocar todos. E esse não vai ser um trabalho que você vai fazer ali de uma única vez. Você vai fazer, você vai preencher. No outro dia você vai lá, você olha, você vai lembrar de colocar mais alguma coisa. Com isso você vai ter uma projeção do que vai acontecer com a sua empresa nos próximos 6 meses. Você vai colocar também quantos contratos você deseja fechar e qual o valor deles, né? Tudo isso com base no quê? No histórico da sua empresa. Como que foi ano passado? Como que foi os 6 primeiros meses? Se você não tem isso, provavelmente porque você não fez aquele fluxo de caixa que a gente comentou ali anteriormente. Então, por isso que é tão importante você ter esse fluxo de caixa. Porque você consegue projetar o próximo ano. Você consegue falar que, ó, esse ano de 2023, eu preciso fechar pelo menos, eu sei que eu vou fechar pelo menos 30 eventos, que foi o que eu fiz ano passado. Vamos colocar aqui para a gente uma meta de 35? Se eu fechar 35 eventos, eu vou me presentear lá no final do ano com uma distribuição do dinheiro que a empresa tiver em 15, 20, 30%. Que tal? Né? A gente vai falar também um pouco sobre isso. Então, eu acabei de lembrar, gente, que eu tenho uma planilha que eu desenvolvi especialmente para vocês. A gente
já deu para o pessoal no último aulão que eu fiz ano passado, desse mesmo assunto, e eu não estava nem no script, tá? Lembrei agora, vou passar ali para o nosso time e enviar para vocês essa planilha, tá bom? Ela é bem simples, bem autoexplicativa e vocês vão entender. Ai, ai, Raíssa falando que amo planilhas. Vou te pegar, hein, Raíssa? A gente deixa só a sua planilha financeira, tá bom? Mas, complementando o que o Michael falou, é exatamente isso. É necessário que vocês façam um diagnóstico do negócio de vocês. Porque para conseguir projetar o futuro, vocês precisam saber qual é a realidade atual e olhar para o histórico que vocês já têm. E para olhar para esse histórico, entra justamente o ponto que a gente acabou de abordar, que foi o fluxo de caixa. Se não tiver fluxo de caixa, não tem histórico e não tem planejamento de futuro. E aí, dentro dos pontos, claro, que vocês precisam analisar para fazer esse orçamento anual, são os indicadores de venda, o lucro e prejuízo, ou prejuízo, que vocês tiveram, os custos e despesas que foram acontecendo no decorrer do tempo, o faturamento e por aí vai. Só que, assim, uma dica é até que vocês não se prendam só ao ano anterior, principalmente para aqueles que têm históricos passados, né? Então, se você tiver histórico de mais de um ano, a minha dica é até que você olhe para os últimos 3 anos. Primeiro, porque é super motivador, fica a dica, é muito bacana olhar para a evolução, com certeza a empresa vai estar numa evolução bacana, você vai vendo o crescimento ali de resultado financeiro, e isso até te dá motivação para montar esse próximo planejamento. Então, olhe para esses últimos 3 anos, olhe a média de crescimento, olhe a média de tudo que foi acontecendo, todos os resultados que foram sendo obtidos, e faça o planejamento do ano seguinte. Depois disso, você precisa também estabelecer os objetivos e metas, que foi algo que o Michael também citou aqui agora há pouco, né? Então, encare o orçamento como um instrumento de planejamento. Porque para se planejar, você precisa saber onde você quer chegar. Então, pergunto, onde você quer chegar? Alguns exemplos aqui, eu vou trazer de forma bem aleatória só para vocês entenderem e provocar um pouco, quero aumentar meu faturamento em 30% em relação a 2022. Ou quero reduzir os meus custos fixos em 10%. Eu quero aumentar de 4 para 6 casamentos por mês. Ou até mesmo eu quero fazer o contrário, eu quero reduzir para apenas um evento por mês, porque eu quero cobrar super caro nele, e essa é a minha meta. Então, defina os seus objetivos e metas, o que faz sentido para vocês, o que vocês almejam para a empresa, aquilo que vocês querem alcançar. E aí, depois disso, façam também uma projeção de vendas. Quanto você espera vender no próximo ano? Esse número ele vai servir também para que vocês consigam projetar receitas, despesas e possíveis investimentos. Porque se eu tenho a expectativa de quanto eu vou vender para o próximo ano e eu sei a média de faturamento que eu vou ter com aquelas minhas vendas, eu também vou saber, baseado no meu histórico de despesas, eu vou saber quanto que vai me sobrar, quanto que eu vou ter de lucro, quanto que desse lucro eu posso possivelmente investir em alguma coisa. Então, faça esse tipo de projeção, porque por mais que poxa, chegou no ano, a projeção não se concretizou, mas faça uma projeção pé no chão. E aí, dentro disso, até essa questão de pé no chão, ou um pouco mais além, ou um pouco mais baixo, a gente também vai falar daqui a pouco, que é a questão de metas por cenários, que aí abrange exatamente isso. De repente, poxa, entramos num ano, como aconteceu lá atrás na pandemia, por exemplo. Entrou num ano que todo mundo achava que era X e foi Y. Então, dá para montar esses tipos de cenários também. E aí, depois, nós temos a parte de listar todas as despesas. Então, é muito importante, por mais que a gente já tenha falado dessa questão de listar a despesa, custo fixo, custo variável, eu estou trazendo essa parte das despesas no orçamento anual de novo, porque nessa etapa é bacana vocês dividirem por áreas da empresa. Por isso também da importância de fazer as despesas do fluxo de caixa por categoria. Porque, por exemplo, aqui na assessoria VIP, nós temos o orçamento que a gente tem disponível para folha de pagamento, o orçamento que a gente tem disponível para custos contábeis, o orçamento disponível para marketing, para investimento em ferramentas.
Então, a partir do momento que eu sei quanto que eu tenho disponível para gastar em cada área da minha empresa e qual é o histórico que eu tenho de custo dentro de cada uma dessas áreas, eu consigo falar assim, opa, marketing ano que vem, eu quero focar em resultado, eu quero fazer bastante anúncio, eu quero ter um bom posicionamento de marca, então eu quero gastar um pouco mais. E a partir disso, você consegue ir montando o orçamento. Para a caixinha do marketing, eu vou colocar tanto. Para a caixinha da parte de folha de pagamento, que são os meus colaboradores, eu vou colocar tanto. Então, faça essa lista de despesas, porque ali também você vai ter claro, e não só isso. No ano seguinte, quando as coisas começarem a acontecer, você vai conseguir acompanhar. E uma dica também que eu dou seja muito criterioso em seguir realmente aquilo que você estipulou. Claro que toda regra há uma exceção. Então, se de repente, poxa, vou abrir um pouquinho mais a mão aqui porque surgiu uma baita oportunidade e tudo mais, tudo bem, nada está escrito em pedra, mas tentem seguir o máximo possível daquilo que vocês determinarem do orçamento de vocês. Bom, e aí, falando dessa parte de despesas, é bom também essa lista de tudo que vocês têm, porque nesse momento vocês conseguem, inclusive, planejar cortes ou redução de custos daquilo que talvez não esteja fazendo muito sentido. Então, já aconteceu aqui, por exemplo, de a gente estar pagando determinada coisa e falar assim, poxa, tem alguém usando? Tem alguém mexendo nisso? Tem, sabe? E falar, não está fazendo sentido. Por mais irrisório que seja, gente. Mas esse risório, somado aos 12 meses que a gente tem no ano, dá alguma coisa. Então, façam esse tipo de análise também. Antes da gente entrar no próximo tópico, Amable, que é a parte da reserva, do caixa mínimo, só para o pessoal entender o porquê que a gente falou antes de fluxo de caixa e falou agora de projeção de planejamento financeiro, né? Quando você faz o planejamento financeiro e você sabe o quanto que você vai gastar, você pretende gastar e receber em cada mês do ano, quando você faz um fluxo de caixa, então vamos lá, por exemplo, a gente está no mês de junho e a gente tem um planejamento de um orçamento do ano de 2023 todo. Você, né? Agora você sabe, você foi lá e você anotou tudo que você recebeu e tudo que você gastou de maio, por exemplo, de maio do mês passado. O planejamento financeiro vai ser a sua prova real, o fluxo de caixa, desculpa, vai ser a sua prova real se você está seguindo o seu planejamento. Né? Porque lá no fluxo de caixa, quando você preencher tudo que você recebeu e tudo que você gastou, você vai pegar aquilo ali e você vai comparar com o seu planejamento financeiro. Opa, aqui em maio eu recebi 10 mil reais. Foi 3 eventos de assessoria completa e um de parcial. Beleza. Deixa eu olhar como é que eu planejei aqui no meu orçamento. No meu planejamento financeiro, estava aqui receber 8 mil. Opa, recebi 2 mil reais a mais. Nas despesas eu gastei 5 mil. No orçamento era para gastar 3 mil. Puta, gastei 2 a mais. Mas ok, eu consegui fazer uma receita de 2 a mais. No final, eu empatei no lucro. Maravilha, estou no caminho certo. Quer dizer o quê? Que o meu planejamento financeiro, ele foi feito de uma forma muito boa, muito estruturada, né? E aí, quando você consegue ter essa prova real e você vai batendo, dessa forma, você consegue projetar, assim, de uma forma certeira os seus próximos 6 meses, o seu próximo ano, e você consegue encaixar coisas ali, do tipo, putz, se eu conseguir fazer uma venda a mais em cada mês e manter o mesmo custo, a mesma despesa, quanto que eu vou ter de lucro a mais no final do ano? Puta, eu vou ter, sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais a mais no final do ano. Então, essa é a importância de você ter, de um lado, o planejamento financeiro do seu ano e você fazer o fluxo de caixa toda semana ali e quando fechar o mês, você bater com o seu planejamento e ver se de fato ele está em linha com o que você planejou. Tá? Boa, isso mesmo. Acho que um bom resumo de planejamento e fluxo de caixa é que o planejamento ele é o modelo e o fluxo de caixa ele é a execução. Então, basicamente é isso, Exatamente. Né? Bom, vamos lá então para o próximo ponto. Esse o Maicon gosta de falar muito, mas é a parte da reserva de emergência, caixa mínimo. Existem várias nomenclaturas para essa parte.
Mas, independente da forma que chamarem, é um ponto extremamente importante dentro de uma empresa, porque ele é necessário para situações inesperadas, ou então também, ele não serve só para coisas ruins. Às vezes as pessoas pensam, poxa, caixa de emergência é só quando dá um BO. Não, mas ele não serve só para essas situações, de fato, inesperadas, não tão bacanas. É bom também ter um caixa mínimo para vocês estarem preparados para possíveis oportunidades que surgirem. Então, por exemplo, o Michael citou a questão no início de a gente ter adquirido a base de 2 concorrentes, né? Um esse ano e o outro em 2020, 2019, 2020, eu acho, 2021, alguma coisa assim. 21. Então, assim, por quê? Porque a gente tinha um caixa mínimo. Isso sempre foi montado, isso sempre foi uma prioridade muito grande aqui para a gente. Então, não foi uma situação ruim. Inclusive, quando a gente fez a aquisição do primeiro concorrente, estávamos em plena pandemia, mas foi uma oportunidade que surgiu e que talvez se a gente não tivesse esse caixa mínimo, ela não poderia ser concretizada. Perfeito, maravilha. E isso pode servir para vocês de muitas outras formas, né? Então, vamos lá, pandemia. Putz, quantas empresas aí na área de eventos quebraram, né? Porque não tinha essa reserva, né? Aí a gente acha que, pô, uma pandemia nunca mais vai acontecer. Não, beleza, uma pandemia pode ser que nunca mais aconteça, mas podem vir outros problemas, né? No setor. Então, é muito importante ter essa consciência de que emergências acontecem e vão acontecer sempre, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? Eu vou até dar um exemplo agora bem pessoal mesmo, tá? Eu caí de moto faz um mês e meio, mais ou menos, e talvez eu vá ter que fazer uma cirurgia no pé que eu vou ter que gastar de 10 a 15 mil reais por mês. Isso não estava no meu planejamento, mas graças a Deus eu tenho a consciência e eu tenho uma reserva de emergência que vai me resguardar disso e não vai atrapalhar meu orçamento, né? Então, é um exemplo bem prático aí para vocês. Isso famoso, aquele dinheiro que sai sem doer. Sem doer, exatamente. É um dinheiro que sai sem doer, né? E a gente, né? E eu acho que, pô, como fazer esse caixa mínimo, né? Qual que é as regras, quais são os requisitos, né? Exatamente. Então, essa parte do caixa mínimo, primeiro de tudo, você precisa saber o custo de funcionamento mensal da sua empresa. Então, quais são todos os custos que você tem por mês? E onde que ela vai saber isso? Lá do fluxo de caixa. Exatamente. Então, você precisa saber de todos os custos que você precisa arcar dentro de um mês e multiplicar ele por no mínimo 6. O ideal é que tenha um caixa mínimo de 6 meses e, assim, o muito bom, 12 meses. Mas vamos pensar nos 6 meses, pé no chão, algo mais realista, mais tranquilo. Basicamente, o que vocês vão fazer? Pensando no de 6 meses, vou usar números aqui simbólicos, mas se o seu custo mensal for de 3 mil reais, significa que você precisa fazer um caixa de 18 mil. Meu Deus, Amábel, 18 mil, não recebo isso nem em um mês. Calma, não significa que você tem que fazer isso do dia para a noite, de um mês para o outro. A gente precisa lidar com a realidade de cada um, primeiro de tudo. Uns vão conseguir fazer mais rápido, outros vão conseguir fazer menos rápido, e tá tudo bem. O importante é que você comece botando realmente sementinha por sementinha. Então, vai poupando de pouquinho em pouquinho todos os meses. E quando você vê, essa reserva ela já está construída e muitas vezes você já está com essa reserva construída há mais do que 6 meses, 8 meses, 10 meses. Então, essa é a dica que eu dou. Olhem para os custos que vocês têm. Existem várias tarefas aqui nesse aulão que está pedindo para vocês olharem para os custos, né? Então, assim, olhar para o custo não é simplesmente olhar para ele e falar, beleza, gastei tanto. Não, ele tem muitas funções para muitas outras frentes dentro da organização financeira. Então, olha para isso, soma esse custo total e multiplica ele por 6. E aí, olha para a realidade da sua empresa, de quanto que sobra por mês, depois de pagar o seu prolabore, depois de pagar todos os custos da empresa, e quanto que você vai conseguir tirar ali mês a mês até conseguir concluir, de fato, esse caixa mínimo. Mas façam porque é muito importante. E aí, normalmente, fica uma dúvida de, poxa, Mabel, beleza, vou fazer, mas não faz sentido fazer um caixa mínimo, uma reserva de emergência e deixar ela na conta corrente junto com os outros dinheiros, né?
Então, uma dica que eu dou é que você invista esse dinheiro da reserva, do caixa mínimo, em ativos de renda fixa que tenham liquidez diária. Por quê? Porque esse dinheiro ele vai ser investido e ele pode ser retirado a qualquer momento. Porque justamente essa é a ideia. A gente não sabe quando vai ter um imprevisto ou quando vai ter uma oportunidade. Então, você precisa estar com esse dinheiro investido em um local que ele permita que você possa tirar no momento em que for necessário. E aí, uma dica até que eu dou, porque assim, é o que a gente faz aqui e funciona super bem, é a parte de CDB. Então, deem uma olhada, pesquisem a respeito disso. Banco Inter, que eu indiquei lá no início, inclusive, tem essa possibilidade de CDB com liquidez diária. E assim, simplesmente vocês vão colocar o dinheiro lá, vocês vão esquecer que o dinheiro está lá e quando vocês voltarem já tem até um rendimento interessante em cima daquilo. Então, é a famosa bola de neve, dinheiro vai fazendo dinheiro, e é isso, gente. Quer complementar com mais alguma coisa aqui? Não, perfeito. Eu acho que essa consciência é super importante, tá? Tanto até na vida pessoal de vocês, tá, gente? Vocês teriam um caixa aí mínimo de pelo menos 6 vezes o custo médio, né, de vocês, vai trazer uma paz de espírito gigantesca, né? A gente sabe que hoje o fator que mais tira a nossa paz aí, que mais nos incomoda, é o financeiro, né? Isso é comprovado, é uma pesquisa. E você ter essa noção e você fazer alguma coisa para isso é libertador, tá? Eu digo isso de pessoal, empresarial, é libertador você ter ali no seu banco, que seja numa poupança, tá? Eu sou extremamente contra a poupança, mas que seja numa poupança, você ali ter 6 vezes o seu custo médio mensal. Vai te dar uma paz de espírito gigantesca. Você parece que você vai conseguir trabalhar sem ficar se preocupando com dinheiro, tá? Então, recomendo muito que vocês façam isso e, inclusive, seja um dos pontos aí que vocês têm que colocar como prioridade. Exato. Se você não fizer o fluxo de caixa, se você não fizer o planejamento de orçamento, pelo menos faça a reserva de emergência. Você vai me agradecer depois, a sua família e a sua empresa. Tá bom? Exato. Boa. E eu acho que só para quem não sabe, CDB é um produto como se fosse a poupança, tá, gente? A diferença é que rende um pouco mais e é mais seguro, tá? Boa. Bom, vamos para o próximo passo ali, então. Bora lá. Definição de metas e recompensas. Então, aqui entra um ponto que a gente já citou aí de spoiler em alguns momentos no decorrer do aulão, né? E nessa questão de metas e recompensas, assim, a gente já falou bastante a respeito disso, mas é muito importante que vocês façam a definição de metas e aí vocês definam os cenários diante de cada uma dessas metas. Por quê? Porque daí entra no ponto que a gente estava comentando agora há pouco, né? Existe o cenário base, que beleza, esse cenário aqui é o ideal, vamos dizer assim, é o base, é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas aí a gente tem que olhar também e definir cenários pessimistas, porque de repente, enfim, sazonalidade e tudo aquilo que a gente já sabe que pode acontecer, e também cenários otimistas, porque eu posso definir uma meta central ali de 100%, mas o meu ano pode ser espetacular e eu posso atingir metas maiores. Então, é bacana a gente fazer essa definição, e aí, Maicon, pode até passar para o próximo, que aí eu trouxe para vocês uma visualização do que a gente faz aqui na assessoria VIP. Então, claro que eu trouxe com números simbólicos, mas trouxe aqui justamente para vocês terem a visualização de como a gente monta. E vocês podem seguir nessa mesma estrutura, só que, claro, modificando naquilo que faz sentido. Para a gente faz sentido as assinaturas ativas e receita. Para vocês pode fazer sentido a parte da receita e fechamento de eventos ou eventos entregues. O que fizer mais sentido para vocês em relação a essas metas. Então, tenham os 5 cenários. Pessimista, base, que é o 100%, otimista 1, 2 e 3. E aí, dentro disso, vocês vão para a parte de bonificação. Por quê? Nada melhor do que a gente ter um incentivo para alcançar as metas que a gente estipula. Então, assim, meta ela é muito bacana, mas quando ela tem uma recompensa, ela se torna muito mais prazerosa de ser alcançada. Então, definam suas metas
e as recompensas que vocês terão em cima de cada uma delas. Então, por exemplo, se vocês acharem que, poxa, se eu ficar no pessimista e no base, não é justo que eu ganhe nada porque vai ser um resultado ok, beleza, não vai ganhar nada. Agora, se eu atingir o resultado otimista 1 em diante, opa, aí já é digno que eu receba alguma coisa, porque o resultado foi magnífico, eu super trabalhei, super me dediquei, super me entreguei. E aí vocês definam. Não existe uma regra para essa definição da bonificação. Ali os números de 0,5, 1 e 1,5 é um múltiplo, no caso de vocês, do Prolabore. Então, poxa, tem um Prolabore de R$3.000, múltiplo 0,5 desses 3.000 para o otimista 1. Otimista 2, múltiplo de 1. Então, vocês conseguem definir. Como eu disse, não existe uma regra, mas a gente gosta, inclusive, de fazer sempre pulando 0,5. Então, a gente faz 0,5, 1 e 1,5. E inclusive, aqui na assessoria VIP, a gente não faz só para mim, para a Amable, para os líderes. Toda empresa, ela recebe essa bonificação caso a gente atinja metas. Qual que é o benefício disso? O benefício é que todo mundo está em prol de atingir as metas. Todo mundo ali vai dar o seu máximo para atingir as metas, porque quer chegar ao final do ano e, por exemplo, no otimista 2, receber um salário a mais, né? Então, fazer isso com as assistentes de vocês, com as pessoas que trabalham com vocês, é interessante também, né? Principalmente aquela pessoa que trabalha ali full time com você, né? No seu dia a dia. Ela ser remunerada e você ser remunerado, bonificado pelo um excelente trabalho, por um excelente resultado, é muito motivador, né? É muito gratificante. Então, recomendo, além de vocês fazerem isso com vocês, né? Façam isso com a equipe de vocês também, né? Não precisa ser da equipe do dia, até mesmo porque a equipe do dia não está ali na linha de frente de vendas, né? No comercial, tal, mas talvez a sua assistente, né, aquela pessoa que trabalha ali no seu dia a dia com você, que te ajuda, talvez faça sentido, tá bom? Exato. Bom, vamos para o próximo ponto, então. E aí, por último, a gente tem a parte de reinvestir no seu negócio. Então, aqui de forma muito sucinta, exatamente a frase que eu trouxe ali. Você é a essência do seu negócio, invista em conhecimento, invista em cursos, enfim, né? A gente tem vários caminhos de adquirir conhecimento aí no mercado, cursos presenciais, cursos online, mentorias, mas não só isso também, invista em ações para sua empresa. Então, principalmente na parte de assessoria cerimonial, aí eu vejo bastante gente bem desapegada da parte de marketing, mas olhem mais para essa parte de ações que vocês podem fazer dentro da empresa, cuidar mais, por exemplo, dessa parte de marketing, investir, de repente, em alguma coisa que dê um posicionamento de marca de vocês, que entregue mais para noivas, que chame mais clientes. Noivas, eu acabo, né, citando como noivas, mais clientes em geral. Então, invista em você, invista no seu negócio, reinvista esse dinheiro que, no decorrer do tempo, aí com bastante organização, com certeza ele vai sobrar, mesmo pagando Prolabore, mesmo montando caixa mínimo, esse dinheiro com certeza vai render bons frutos. E aí, por próximo, só para a gente ir para os finalmente, gostaria de deixar aqui uma frase para vocês. Eu sou extremamente apaixonada por esse livro, e ele tem uma frase que... O livro eu já vou falar para vocês qual é, mas ele tem uma frase que é: o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, eu acredito que muitos de vocês já ouviram que de nada adianta você ganhar 10.000 e você torrar os 10.000. Enquanto que aquele que ganha 5 faz os 5 render de uma forma absurda, porque consegue ter uma boa administração. Então, para o próximo ponto, aí para a gente concluir, de fato, eu trouxe uma dica extra, que é o livro Os Segredos da Mente Milionária. Foi um livro fantástico para mim. Michael, tu só deixa ali para eles no chat o link do livro. Gente, é link da Amazon, mas não significa que eu estou ganhando comissão aí. Mas só para deixar aí para vocês, caso alguém tenha interesse em comprar,
Esse foi um dos livros que muitas pessoas falavam, poxa, esse livro mudou minha vida. Eu falava, meu, para com isso, da onde que um livro vai mudar a vida de alguém? E, de fato, esse livro mudou meu mindset de uma forma muito significativa. Maria Crislane aí já mandou, que é maravilhoso. Sim, ele é maravilhoso, ele tem insights fantásticos. E é justamente isso que eu até escrevi ali, né? O que pensamos impacta muito no resultado que a gente quer alcançar. Então, minha dica final para vocês é comprem esse livro, leiam e depois voltem com feedback, que eu tenho certeza que ele vai ser muito positivo. Boa. E também eu tenho, acho que um outro comentário, assim, que principalmente para quem é eu empresa, né? Elas são eu empresa. Eu empresa, né? Eles, né? Os assessores são eu empresa. Se você, tá? É mais rico que a sua empresa, tem algo errado, né? A sua empresa, ela precisa ser mais rica que você, financeiramente falando. É aquela brincadeira, né? Empresa rica dando pobre. Exatamente. Então, tome bastante cuidado com isso, que se você está mais rico que a sua empresa, tem algo errado aí, né? A sua empresa, ela precisa ser mais rica que você, ela precisa gerar mais receita que você. Se você está tirando mais do que sobra para a empresa, talvez você ou está muito no começo, ou você está fazendo uma má gestão. E fazendo tudo isso que a gente ensinou aqui, você vai ter a noção disso, você vai ter a visão disso, e você vai conseguir crescer extraordinariamente. Né? Bom, e para concluir agora, de verdade, só queria deixar um comentário aqui que eu vi no decorrer das falas, que algumas pessoas estavam até citando sobre a gestão financeira na assessoria VIP, mas não consegui acompanhar todas as falas realmente. Mas, de qualquer forma, queria deixar aqui o aviso de que todos vocês que querem explorar melhor a gestão financeira, mandem uma mensagem lá no nosso suporte, no WhatsApp, digam que participaram aqui do aulão da gestão financeira na assessoria VIP e que querem entender melhor sobre essa funcionalidade. E aí vocês terão a opção tanto de agendar uma reunião específica sobre essa função, como também esclarecer suas possíveis dúvidas direto ali com os nossos colaboradores. Mas deem sequência nisso, porque com certeza vai ajudar bastante aos que usam aí a assessoria VIP a implementar todos esses pontos que a gente falou, porque todos eles são possíveis de serem administrados pela plataforma. Boa, maravilha. E é isso, gente. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada pelo tempo de cada um que esteve aqui, por toda a interação. Espero que a gente tenha conseguido entregar um conteúdo prático e que possa realmente fazer sentido para vocês e vocês colocarem em prática a partir de amanhã, como eu falei, e que desejo também aí, só para a gente concluir, muita prosperidade no negócio de vocês. Tem uma pergunta aqui, só para não deixar a Fernanda assim, sem resposta. Vocês já pensaram em ter algum link com canais que consultam CPF, CNPJ? Eu não entendi. Se puder explicar um pouquinho melhor, Fernanda. Seria para consultar especificamente o quê? Que tipo de informação? Eu acho que ela quer consultar se a empresa é saudável, se possui, ou se a pessoa tem alguma restrição financeira. Será que seria isso? Quero consultar o cliente. Então, isso daria para fazer através de uma integração com o Serasa, mas teria um custo, né? Mas se for algo que de fato é relevante para você e para uma grande massa, aí a gente consegue implementar sim, é possível, né? Mas manda lá no nosso chat, no suporte, que eles vão organizar e vão passar isso direitinho para o time e a gente conversa aqui, tá? Excelente. Maravilha! Bom, pessoal, é isso então. Boa noite para vocês. Que isso, tá encerrando? Que isso? Não, gente, calma, meu Deus. Calma. Calma, Michael. Tá querendo dormir? Tá com sono? É que eu tenho que atualizar meu fluxo de caixa, que eu não atualizei na quinta-feira. Tá no hora, não, é de sexta, fiquei sabendo. Isso Toda sexta-feira, agora eu já sei. Gente, quem vai estar com a cabeça fervendo aí? Faz assim, quem tá com a cabeça fervendo de tanta informação. Que aula! Não, sensacional. Tô precisando arrumar umas contas aqui em casa, meu Deus do céu. Mas muito, muito, muito legal mesmo. Muito obrigada. Eu vi nos comentários
perguntando se vai ficar gravada. Sim, a gente está gravando. A gente sempre disponibiliza nossos aulões para todos os nossos VIP Lovers. Então, se vocês acessarem lá a área de vídeos explicativos dentro da plataforma, você vai encontrar em breve esse aulão, mas também todos os aulões que a gente já teve para assistir quando quiser. Aí a gente deixa como um benefício mesmo para quem é nosso cliente, para sempre, né, conteúdos aí de muito valor para o seu negócio. E também a gente manda por e-mail para quem for inscrito no aulão. Então, quem deixou o e-mail lá, se inscreveu, vai receber isso. E eu vi também aqui durante o aulão alguns comentários pedindo os slides dessa aula aqui. Para a gente disponibilizar. E o Michael disse que vai mandar uma planilha, mas o Michael é muito bonzinho, eu não sou. Eu ouvi dizer aí que tem que fazer metas, né? Vou fazer uma meta, então, aqui. Eu aprendi hoje que tem que fazer metas. Elívia, aqui, ó. Vai ficar gravado para você assistir, que você está em aula. Ó, está em aula e está aqui assistindo a gente. Está em 2 aulas ao mesmo tempo. Vou colocar uma meta aqui, gente. Uma meta fácil. Tá gravado, tá gravado. Só se a gente bater essa meta que a gente vai disponibilizar para vocês tanto a planilha quanto os slides. Pode ser? Combinado? É o seguinte, entra lá no nosso Instagram. Vou até compartilhar aqui para ficar mais fácil. Vou entrar aqui. Todo mundo com o celular na mão. Aqui. No nosso Instagram. A gente postou um Reels ontem. Esse daqui que tá com a capinha da foto dos dois, que foi a divulgação desse aulão, né, que a gente está assistindo agora. E eu quero que vocês comentem, coloca um comentário aí com qual que foi o aprendizado assim, mais valioso para você, um insight que você teve dessa aula aqui que você vai levar realmente para o seu negócio. E a gente tem uma meta de bater pelo menos 60 comentários. A gente está com 13. Eu acho que vai. Eu confio em vocês. Se bater até o final, a gente ainda vai tirar foto. Se alguém tiver mais dúvida, a gente tira a dúvida. Se até o final aqui bater 60 comentários, aí a gente manda para vocês tanto essa planilha que o Maicon falou, quanto os slides para vocês consultarem sempre que vocês quiserem. Então já pega aí o celular, já deixa ali um comentário para a gente. O que vocês acharam assim de valioso que teve aí nesse aulão? O que você aprendeu? O que você vai aplicar? Deixa um comentário interessante aí pra gente, não um emoji. Coloca aí, a gente quer saber o que você achou que teve mais. Nossa, isso eu achei muito legal, não sabia. Isso eu vou aplicar amanhã na minha empresa. E coloca aí nos comentários pra gente, então, e eu vou acompanhando aqui. Combinado? Boa, combinado. Caramba, essa equipe de marketing, olha, evoluiu, hein? Evoluiu. Você tá muito bonzinho, não, muito bonzinho. Vamos lá, comentem. Eu vou acompanhando aqui como que tá. Enquanto isso, a gente todo final de aulão faz o nosso vídeo, né? Não é uma foto, porque é mais de uma tela. Então, a gente acaba fazendo um vídeo de todos os participantes aqui para a gente postar nos nossos stories, agradecendo. Então, quem puder ligar aí a câmera rapidinho, a gente já está encerrando, só para a gente registrar esse momento mesmo, colocar ali nossos stories como que foi. Deixa eu abrir aqui, vou colocar o meu filtro, de hoje é dia de aulão. Deixa eu procurar aqui. Hoje é dia de aulão, muito bem. Ó, já coloquei aqui o meu filtro. Então, quem puder ligar a câmera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passando a câmera e daí a gente vai dando um tchauzinho. Nada? Eu vou avisar, pode ficar tranquilo. Preparar o sorriso aí. Vamos ver, tô arrumando os cabelos. Os cabelos. Michael. Pronto? Todos prontos? Vamos lá, então. Deixa eu passar por aqui. E... Prontinho, pode dar o tchauzinho aí. Aê! Deixa eu gravar aí todo mundo. Deixa eu passar para a próxima tela, que tem mais gente aqui na outra tela. Aê, arrasaram. Muito bem. Deixa eu salvar e daqui a pouco eu já posto lá nos nossos stories para vocês verem. Muito bem. Deixa eu ver como que tá os comentários. Vou acompanhando. Gente, isso aí é estratégia de marketing para vocês aprenderem a botar na empresa de vocês, tá vendo? Gente, tá muito baixo ainda. Bora comentar, vou ter que comentar mais.
Quer comentar mais coisas? A gente ainda está com cerca de 30 comentários. Eu vou deixar aí. Tá com 30 agora. 31. Isso, vamos lá. Como a gente já encerrou o conteúdo, vou aproveitar para agradecer vocês aqui. Se alguém quiser tirar mais dúvidas pelo chat também, aproveitar aí, né, a Mabília e o Maicon, se tiver mais alguma outra dúvida sobre o assunto ou sobre a própria gestão financeira da plataforma. Mas já quero, como o pessoal já está saindo, né? Já deu ali 8h20, já quero agradecer pela presença, então, de todo mundo. Obrigada aí, esse aulão foi muito especial para a gente, com os nossos fundadores, em comemoração aos nossos 5 anos de assessoria VIP. Fiquem de olho, daqui a pouco tem mais novidade aí no nosso perfil do Instagram. Fiquem de olho. E também fiquem de olho que em breve a gente tem mais aulão, sempre com conteúdo relevante aqui para acrescentar no negócio de vocês, que a gente deseja que vocês estejam muito sucesso, muito dinheiro no bolso. E contem com a gente. Obrigada, Amabile e Maicon, conteúdo Obrigada, maravilhoso. gente. Valeu, E obrigado. Boa noite até a todo a mundo. próxima. Até. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau, tchau.